Olá, pessoal! Bem-vindo ou bem-vinda à parte 81 da série de conceitos de programação. Hoje será a terceira parte do exercício 13, faixa de valores. Então, vamos começar! Agora, eu preciso fazer a parte dos números pares e números ímpares, saber quantos números pares e ímpares existem neste intervalo. Eu vou colocar um OK aqui, junto desta parte de saber quantos números ímpares e pares está no intervalo, eu já vou aproveitar e fazer a soma só dos pares e a soma só dos ímpares numa mesma estrutura. Como está relacionado, de certa forma, eu já vou fazer uma estrutura só, abrangendo esses 3 passos aqui que eu coloquei no requisito. Então, vou voltar lá, vou só identar aqui rapidinho, que eu tinha deixado bagunçado. Aqui, agora sim. Aqui, após a multiplicação, apertado Enter, eu vou utilizar um para e eu vou percorrer a faixa de valores. Eu já tenho o valor inicial que está em X, que vai começar a valer o I, até o valor final que está em Y. Vou colocar aqui um fim para, vou precisar percorrer a faixa de valores e precisar definir aqui quais são os valores pares e quais são os valores ímpares. Vou colocar, então, um condicional que se o i módulo 2 for igual a 0, quer dizer que ele é um número par. Então, vou colocar um senão em um fim C. Se ele for um número par, eu vou pegar a variável count underline pares e vou atribuir o que está nela mesmo, mais 1. Aproveitando aqui que eu já sei quem são os pares, que eu vou estar passando pela faixa de valores, eu vou pegar também a variável soma underline pares, vou colocar o que está nela mesmo, mas aqui, como eu estou fazendo a soma dos números, eu tenho que somar mais i. Por exemplo, eu tenho aquele exemplo da faixa de valores de 2 a 100. Eu vou ter o valor 2, 4 e 6, por exemplo. Eu tenho no contador, quando ele passar por esses números, ele vai ter um resultado de 3, porque ele vai passar pelo 2. Ele está com 0, ele vai identificar no primeiro número par, ele vai pular. 1 vai passar pelo 4, mais 1, ele vai ficar com 2 números pares. E pelo 6, mais 1, 3 números pares. Esta é a parte do contador. E como que é o somador? O somador está zerado, eu passei pelo número 2, o somador vai pegar este número 2 e somar com 0, então ele vai ficar com 2. Vai passar pelo 4, ele está com 2 atribuído, mais o 4 vai ficar com 6. Vai passar pelo 6, ele já tem 6, mais 6, ele vai ficar com 12. Então, enquanto o contador contou 3 números pares, o somador calculou que o valor da soma destes números pares deu um resultado de 12, que o contador especifica a quantidade. O somador especifica a soma entre os números. Esta é a diferença entre eles. Da mesma forma que eu contabilizo os números pares e somo os números pares, caso ele não for par, eu vou contabilizar e somar os números ímpares. Aqui eu dei um Ctrl+C, um Ctrl+V, eu só vou mudar aqui os nomes, que é o count underline ímpares, que vai receber o que está nele mesmo, mais 1, eu soma underline ímpares, também vai receber o que está nele mesmo, mais i. Esta é a parte dos requisitos 3 até 5 que eu fiz para saber quantos números pares e ímpares eu tenho neste intervalo, a soma só dos pares e a soma só dos ímpares. Agora, eu vou fazer a parte das matrizes. Aqui eu tenho 3 requisitos referentes à matriz. Eu vou colocá-las também numa mesma estrutura, apesar de cada matriz ter o seu valor específico que vai pegar, a forma como eu vou montar a estrutura será a mesma, e para evitar repetição de código, eu vou usar uma mesma estrutura e facilitar a programação. Então, eu vou colocar o OK aqui no 6, o OK aqui no 7 e o OK aqui no 8. Volto lá
para baixo. Após ter feito esta parte dos números pares e dos números ímpares, eu dou 2 enters, mais um enter. Aqui no meio, eu vou colocar um para, pois eu estou tratando de matriz, só que este para, ele vai ter um diferencial. Aqui, eu não vou já percorrer as matrizes. Aqui, eu vou percorrer a matriz individualmente, porque tem matrizes que vão ter certas inicializações diferentes, então eu vou precisar deste para, pois ele vai identificar a inicialização daquela matriz e também cada matriz tem o seu valor diferenciado. Então, eu vou precisar diferenciar como que eu vou usar a lógica para montar cada matriz. Eu vou utilizar uma variável auxiliar que eu chamei de count underline matriz, que esta variável vai justamente percorrer todas as matrizes e identificar qual matriz eu estou me referindo, que ela vai de 0 até 13, que eu tenho 14 matrizes, então ela vai de 0 até 13. Vou colocar um fim para. Aqui no para, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar a inicialização diferenciada de algumas matrizes. Eu vou usar um escolha, vou pegar esta mesma variável auxiliar que eu estou utilizando de percorrer as matrizes. Então, escolha count underline matriz, vou colocar aqui um fim escolha. Não são todas as matrizes que vão ter a inicialização, vai ser a terceira matriz, então é o caso 2, que é sempre menos 1. A quarta matriz é o caso 3. A quinta matriz, caso 4. A sexta matriz, caso 5. A sétima matriz, caso 6. A 13ª matriz, caso 12. E a 14ª matriz, caso 13. O caso 2, que é a terceira matriz, eu vou olhar aqui, 1, 2, 3, é a matriz que contém os primeiros pares, que eu vou fazer do caso 2 até o caso 6, então os primeiros pares e os últimos pares, os primeiros ímpares e os últimos ímpares. Esta parte da subtração, depois eu falo porque que eu inicializei esta parte. Então, os primeiros pares e os primeiros ímpares vão ser parecidos. Os últimos pares com os últimos ímpares também vão ser parecidos. Aqui, como vai funcionar? Quando eu for colocar os valores na matriz, na primeira matriz, eu preciso colocar do primeiro valor ao 36º valor sequencialmente, do menor para o maior, na ordem crescente. Na segunda matriz, é a mesma coisa, só que na ordem decrescente, do maior valor até o 36º último valor. Então, não tem nenhuma regra de qual número eu preciso inicializar. Se eu for de 2 a 100, eu coloco de 2 a 37, por exemplo, na primeira matriz, e do 100 ao 63, na sequência normal, ok? Mas e os números pares? Eu tenho primeiro que identificar se o início é um número par. No caso aqui, do caso 2, que são os primeiros números pares. Se ele não for um número par, eu já tenho que descartar. E qual que é o primeiro número par? É o próximo número. Eu tenho que usar como referência exatamente a variável que identifica o início da faixa de valores, porque eu tenho a variável x, que recebeu aqui o valor underline inicial underline x. Nesta parte aqui ele está valendo este valor, ele entra neste para valendo este valor, só que aqui eu estou no caso 2, o x já vai ser alterado o seu valor. Então, eu não posso mais referenciar o valor x. Eu tenho que pegar o valor inicial da faixa, verificar se ele é par. Se ele for par, eu jogo ele na matriz, no primeiro espaço. Se ele não for par, eu tenho que passar para o próximo número, porque aí sim será o primeiro número par da sequência da faixa de valores. E aí sim eu coloco nesta matriz. Então, vou colocar que se o valor underline inicial underline x módulo da divisão por 2 for igual a 0, então se não, e coloco um fim c, eu vou pegar a variável x que vai receber o que está em valor underline inicial underline x, porque aqui, como x é a variável que eu vou manipular, eu preciso
garantir que ele esteja neste primeiro momento, que é o início, que é quando ele vai percorrer pela primeira vez esta matriz de números pares, que ele esteja com o primeiro valor da faixa, porque ele vai estar com outro valor. Então, eu tenho que jogar este valor no x. Caso ele não for um número par, eu tenho que pegar este valor underline inicial, underline x, e somar mais um, porque aí sim, o próximo número será um número par. No caso 4, que é relação aos números ímpares, eu vou pegar aqui o que eu fiz no caso 2, jogar aqui, que ele vai funcionar da mesma forma. Ele equivale aos primeiros números ímpares, então eu vou pegar o que está no valor underline inicial, underline x, módulo da divisão por 2. Como eu quero os números ímpares, eu coloco que o resto da divisão é diferente de zero, aí eu identifiquei o número ímpar. Se for diferente de zero, no caso 4, que são os primeiros números ímpares, aí sim eu jogo na variável x. Caso ele seja número par, ele soma mais um e aí joga o primeiro número ímpar da faixa nesta matriz. O caso 3 são os últimos números pares. Aqui vai ser bem parecido com o primeiro, só que tem algumas diferenças. Eu vou pegar o C. Como eu estou tratando do final da faixa, eu não vou mais me referenciar no valor underline inicial, underline x, porque o valor underline inicial, underline x é o primeiro valor da faixa. Aqui é uma ordem decrescente, então vou pegar o que está em valor underline inicial, underline y, que é onde está o último número da faixa, que é ele que eu vou colocar na primeira parte desta matriz, e eu vou ter que fazer a mesma comparação. Se o módulo da divisão por 2 é igual a zero, vou colocar um senão e um fim C. Aqui, como eu estou no final da faixa, eu vou colocar que y, que é o que representa o final da faixa, e da mesma forma que o x, ele tinha recebido aqui em cima o valor underline inicial, underline y, mas ele vai sofrer alterações no decorrer do código, então aqui eu vou ter que garantir que y vai receber o valor underline inicial, underline y. Caso ele não for par, eu vou pegar o que está em valor underline inicial, underline y. Aqui entra um detalhe, eu estou no último valor da faixa, eu não posso colocar mais um, como eu coloquei aqui no x, porque senão eu vou extrapolar a faixa. Por exemplo, eu vou colocar que o número vai até 99. Eu não posso colocar mais um, porque o limite da faixa é 99. Para que ele encontre o último número par, se o último número for ímpar, eu tenho que voltar um número. Então, eu tenho que pôr menos 1, porque se eu tenho o 99, que é o extremo, eu tenho que pegar o 98, que está dentro da minha faixa de valores, e aí sim jogar em y para poder jogar na matriz. Eu não posso colocar o 100, porque o 100 extrapola a minha faixa. Então, quando eu estou no início da faixa e o número ou não é par ou não é ímpar, eu avanço um número. Quando eu estou no fim da faixa, que eu estou seguindo uma ordem decrescente, eu diminuo um número para chegar no número que eu preciso. E nunca avanço, senão extrapolo a faixa. A mesma coisa que se eu pegasse o x e colocasse menos 1, eu ia sair da faixa. Eu não posso sair da faixa. Se ele começa com 2 e termina com 100, ele tem que começar no 2 e colocar o 2 na parte da matriz dos primeiros pares e tem que começar com 3 na parte da matriz dos primeiros ímpares. Tem que começar com 100 na parte da matriz dos últimos pares e tem que começar com 99 na parte da matriz dos últimos ímpares. Eu não posso extrapolar nem para mais, nem para menos. Então, tenho que ficar atenta com relação à ordem crescente, decrescente e a relação par ou ímpar. Aqui, eu fiz a parte dos últimos pares, eu vou dar um Ctrl+C, no caso 3, no caso 5, vou dar um Ctrl+V. É
a mesma coisa, só que com números ímpares. Então, se o valor underline inicial underline y no módulo 2 for diferente de 0, ele vai identificar que ele é um número ímpar, então y recebe o que está em valor underline inicial underline y. Se não, y recebe o que está em valor underline inicial underline y menos 1. Esta é a primeira parte que eu fiz, que vai ser jogada na matriz da diagonal principal. Então, eu preciso zerar esta variável quando chegar no caso 6, antes de percorrer a matriz, porque senão ele vai de 0 até 35 vetor, ele vai continuar contando. Quando chegar no final, ele vai ter um número 71 e não existe esta posição vetor e vai estourar um erro. Então, eu tenho que zerar esta variável em 3 momentos, no caso 6, no caso 12 e no caso 13, porque o caso 6, ele renova o ciclo para jogar no outro vetor, o caso 12, ele é o caso da criação da matriz M, no qual ele vai pegar a diagonal principal de todas estas matrizes aqui, que é da matriz A até a matriz F, e no caso 13, ele vai pegar a diagonal principal da matriz G até a matriz L. Então, eu vou ter jogado na matriz M todos os valores aqui no caso 12, eu vou precisar zerar esta variável no caso 13 para ele percorrer o vetor específico desta matriz, que vai jogar nesta matriz dos cálculos, começando na posição 0, sempre pensando que ela tem que começar na posição 0. Por isso que eu vou, nestes 3 momentos, pegar a variável count, underline, diagonal, underline, principal e vou inicializá-la com 0. Vou pegar aqui, dar um Ctrl C no caso 6, vou dar um Ctrl V no caso 12, no caso 13. Eu só não deixo no mesmo lugar e coloco vírgula ou embaixo, porque o Visual não permite. Se fosse uma linguagem de programação, eu juntava os 3 casos e deixava a mesma informação. Aqui é uma característica da IDE, eu tenho que fazer, caso 6, inicializar a variável. Caso 12, tem que inicializar de novo a variável. Caso 13, tem que inicializar mais uma vez a variável. Agora que eu já fiz as inicializações exigidas por algumas matrizes, para que eu possa jogar o valor correto nestas matrizes, eu termino este escolha, aperto Enter, aperto Enter. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo será a terceira parte do exercício 13, faixa de valores. Então, não deixe de assistir. Se você perdeu os primeiros vídeos da série, não deixe de conferir. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigada por assistir este vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!